Há coisas que. Epá, até os próprios. Eu até evitei dar entrevistas e tudo mais, porque eu disse, pá. Eu também já passei por muitas situações e tudo mais, quero descansar um pouco, quero resolver minhas situações de saúde. Porque tu não consegues perceber nada. Sabes que Olha, eu cada vez mais percebo o Manuel Vicente quando ele disse, epá, fiquem com essa merda toda, matem-se. Ele não disse isso, mas na minha cabeça é mesmo tipo, cães de merda, fiquem aí com a raiva, fiquem com tudo. Porque não é possível, Erickson, tu tens que pensar assim, tu és um gajo, lá está, novamente, eu estou perante um gajo que representa Angola, tu és embaixador. Estás a perceber? Tu quando sais daqui e vais ganhar um campeão no raio que o parta, não és tu, é Angola. E depois, o teu país, que é o nosso país, não te dá segurança, Dredd. Porque assim, tu estás-me a dizer, tu está a passar no barulho, mas tu estás-me a dizer que foram desarmar o teu segurança, fica, porque está a passar, mas o que tu estás-me a dizer é que tu tinhas um espaço que foi obtido de forma legal e que foi obtido para que tu pudesses dar mais espaço a outras pessoas, portanto, mais angolanos fora da criminalidade, tu ias dar emprego aos angolanos, tudo para Angola, e o que te aconteceu foi, esse miúdo está a se mexer muito, rebenta esse mambo, rouba esse mambo, é segurança. Porque assim, se tu tinhas lá um segurança, e eu deduzo que hoje em dia os seguranças são armados. Exato. Então isso quer dizer que foram lá no teu segurança e desarmaram o teu segurança. Por isso que eu disse, eu prefiro não entrar em detalhes, porque é algo muito nojento. Sinceramente, para mim, né? Para mim. Não, eu compreendo, eu compreendo. Eu não consigo mesmo. Mas pronto, vamos ver. Pronto, nós também levamos isso nas distâncias superiores. Acredito que vão tomar. Porque assim, não podemos meter todo mundo no mesmo seio. Ainda há angolanos que realmente estão com compromisso, têm honra, têm amor à pátria. Isso é o que acontece aos angolanos. Não vou dizer o que acontece aos angolanos. O que está a acontecer a ti? E que ainda por cima o problema não é só financeiro. Depois o problema financeiro vira de saúde. E o problema de saúde vira social. E é sempre a mesma porcaria. Todos os artistas deste país estão agarrados aos bandidos deste país. Mas quando o Tiago fala, é um exagero. Mas quando nos roubam, não é um exagero. Ok. Olha, se me permites, e até porque isso é um assunto que até já te mete nojo, eu acho que sim, mete muito nojo. Vamos falar de coisas boas. Estamos em mês de junho, mês das crianças, e eu sei que tu há muito tempo que trabalhas com os putos e tens mais aí tens mais projetos aí. Porque lá estás a ver, a cena dos mais velhos deixam muito a desejar. Então mais vale o futuro. O futuro, pelo menos, fala-me um bocado dessa tua... Sim, nós no dia 14 vamos organizar um evento alusivo à criança africana, né? Ok. De caráter filantrópico, no auditório do condomínio Boa Vida. No condomínio Boa Vida? Ok, na Via Expresso? Exatamente, pois. E pronto, eu mais uma vez me sinto honrado por poder proporcionar esse ambiente para jovens, crianças. Porque assim, eu quando vejo uma criança, eu me revejo a mim mesmo. Claro que sim. Eu tive um aluno meu que ele era assim muito irritadiço e tudo mais na sala de aula. E todos os professores o tiravam da sala. Aí por isso que eu disse que o xadrez é muito importante. Eu quando olhei para ele, eu comecei a perceber que ele era muito inteligente, porque ele quando ia para o quadro resolvia tudo. Okay. Mas ele às vezes errava de propósito para as pessoas rirem. Porque ele tinha uma situação de ter bullying, porque ele era assim um pouco gordo. Ele tinha 8 anos. E quando eu peguei isso também, naturalmente, eu tenho que passar por algumas situações, né, algumas formações. O que eu fiz foi levá-lo. Eu coloquei o mais indisciplinado da turma como delegado. Ok. Portanto, deste responsabilidades. Exatamente. Exatamente. Aconteceu que ele chegou um momento
ele é que dizia nos colegas, depois não podem fazer barulho, senão não vão aprender. Então o líder se tornou... Começou a ter coisa, nice. E depois, isso depois originou que, naturalmente, ele ganhou várias medalhas, foi um dos melhores atletas na altura. Mas os pais não tinham conhecimento que ele praticava a modalidade. Ok. Quando ele aparecia sempre com premiações, etc. Os pais fizeram como é isso? Me procuraram mesmo. Ok. Pois, porque assim, é aquilo que eu disse. É muito importante tu trabalhar naquilo que é a construção do pensamento do jovem. Porque assim, dos 7 aos 9 anos eles têm memória abstrata. E dos 11 aos 13 eles têm uma memória concreta. Ok. Então, nessa fase, é muito importante tu poderes ter atividades pensantes, ter visões que não dão distração, ou distrações. Pois, para que... E o xadrez foca, né? O xadrez... Por isso, exatamente, porque eu disse que é uma das grandes soluções. Países como Rússia, Cuba, Noruega, o xadrez é uma disciplina curricular exatamente por isso. Ah, é? Exatamente. A nível de empregabilidade, porque eu tenho um programa de formação, né? Que eu tenho, porque assim, uma coisa é desporto escolar, como eu estava a dizer, outra coisa é desporto federado. Ok. O programa de desporto escolar é totalmente diferente do desporto escolar. Federado. É de federado. E no desporto escolar é onde tu encontras relativamente os grandes items do mundo, tipo uma NBA. Tudo começa na escola, na base. Eu, por acaso, fui campeão universitário também. Ok. Eu comecei, né? Cá em Angola, fui campeão várias vezes aqui pela minha universidade, etc. Mas depois joguei também campeonato africano, fui campeão africano e joguei o campeonato do mundo. Aí encontrei os meus ídolos. Oh, aqueles que tu andavas só a ver. Que você lê o livro dele mesmo, Yeah, nice. Exatamente. Então, e o nível de xadrez ou de desporto é altíssimo. Então, isso para dizer que tudo começa relativamente na escola. Agora, isso que nós vemos às vezes, desporto escolar, o pessoal unir um pouco, umas crianças aqui, outras crianças aqui, Isso é só para e criar fazer torneio e tudo mais, não. Desporto escolar é uma continuidade, porque é um programa. Ok. Eu fiquei muito tempo no Brasil a desenvolver, tá aí a aprender. Eu sei que vai chegar um momento que o próprio Ministério da Educação vai ter que criar confederações, que é aquilo que eu estava a tentar só para citar, que é espécie de uma federação, mas com um órgão independente do Ministério da Juventude e do Desporto. Ok. E este órgão é muito importante porque ele vai implementar o xadrez. Imagine só, eu estive a trabalhar na altura, ainda trabalhei com... Pronto, também na altura, né, o vice-presidente da República, o Dr. Bruno Sousa, remeteu um bom projeto para o Ministério da Educação. Pronto, também era a doutora Luísa Aguiar. E eu sentei com o secretário de Estado, Gildo Matias, falei relativamente, sentei com o diretor do desporto escolar na altura. Houve uma reunião muito ampla, porque eu pedi que tinha que estar alguém da Federação, alguém da NEP, que é a Associação Nacional de Desporto Escolar, alguém do próprio Ministério da Educação, alguém do Ministério da Juventude e do Desporto, na altura acho que era o Carlos Moraes, que era o secretário de Estado. Mas foi uma fase que... Carlos Moraes? Carlos Almeida. Ah, ok. Yeah. Depois, na hora? Yeah. Então, era uma fase que só precisávamos de ter o parceiro, uma vez que eu já tenho trajetória, sim, para dar continuidade. Para poder dar continuidade, porque aquilo depois ia subir para o Conselho de Ministros e tudo mais, está aprovado, e vemos como é que íamos trabalhar. E eu recebi, então, inclusive, o mapeamento das escolas a nível provinciais e tudo mais, quantas escolas e tudo mais, para trabalhar de forma dura. Fixe. Só que, pronto, depois, nessa mesma fase, houve... Tem sempre um só que. Aqui nesse país tem mesmo bué de mama, fizemos só que. Isso houve a pandemia. Houve a pandemia. A pandemia foi uma situação que descomandou mesmo o país, tudo.
Mas nós continuamos a dar a formação via a plataforma Zoom. Ok. Exatamente. Nice. Porque assim, nós temos que inovar, somos jovens, temos que inovar, ver sempre soluções, muito etc. bom, muito bom. Então, eu concentrei-me muito. Eu não me falo de problemas, não se já des conta. Eu me foco em soluções. Eu não gosto muito de falar de problemas, porque o problema já existe. Exatamente. Então, eu quero saber a solução. Yeah. Mesmo às vezes a dama está a conversar comigo e tudo mais, se me falar muito disso, eu não lhe respondo. Ok. Porque eu gosto que ela falar comigo, ok. Mas me apresenta então. Uma solução para esse problema. Uma possibilidade de eu deixar de ter esse problema. Pois, porque é a forma que eu programei a minha mente, tá vendo? Ok. Porque senão tu ficas preso a situações e tudo mais, para você apanhar E um AVC. não sais daí. E não sais daí. Então, como já temos muitas situações e pronto, somos seres humanos, erramos muitos e tudo mais. Preferes-te apegar só ao que é positivo. Exatamente. E eu acho que também isso é uma das grandes valências que eu tenho, é de poder ter pelo menos a certeza que com Deus alguma coisa vai sempre se manifestar. Tu podes não agradar a todo mundo, mas tem alguém que vai olhar para ti Yeah. e dizer, pá, Ok. faço. Yeah. Então, em resumo, eu acho que se eu pudesse dar um conselho à juventude, né, jovens como eu, é que tentam se focar naquilo que são as prioridades. As prioridades é muito importante, tu, independentemente da onda que todo mundo vai, tu saber realmente o que é que tu queres. Porque quando tu sabes o que tu fazes, tu tens consistência. E a consistência depois gera relativamente a especialidade. A especialidade gera... Excelência. Exatamente.